Porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Vamos ver Romanos 6, 23, um pouquinho mais adiante. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é Zoe, vida de Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, a paga de quem peca é a morte eterna. Talvez poderíamos aqui deixar bem claro nesse texto a segunda morte, que é a separação definitiva para com Deus. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Interessante, né? Deus não podia dizer que foi Eva. Mas Deus falou é com Adão. E Adão que foi o responsável. Eva também pecou, claro. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Uma pergunta que eu gosto de fazer: Adão poderia não ter pecado? Eva já pisou na jaca. Certamente a serpente deve ter falado para ela que emagrecia. Isso. Ou esticava o cabelo. Ou o cabelo fica lisinho. Adão poderia ter evitado. O que os irmãos, o irmão e as irmãs acham? Poderia. Eu acho que ele poderia, porque ele era o chefe da tribo. Só ele e a Eva. E ele deveria. Não. Mas os dois estavam juntos. Os dois estavam juntos, era a mesma casa. Aí é que está, pastora. E Veja. onde ficava o plano de Deus para... Não, Deus já sabia. Deus já sabia, já tinha um plano. Por causa da onisciência. Se não acontecesse isso, não teria acontecido o que aconteceu. Não necessariamente. Veja, um grande ensinamento para nós. Primeiro, não é bom que o homem ande só. Adão estava próximo a Eva quando a serpente conversava com ela? Não, é isso que eu falo. O homem já estava andando só de novo. Percebe que ali já havia a independência. Quer queira ou não queira, Deus sempre nos traz situações que a gente fica dependentes. Nós somos um corpo, nós não podemos dizer que a minha mão não precisa da minha orelha, ou que o meu dedo não precisa do meu nariz. Nós somos um corpo, cada um tem sua função. Por mais modesto que seja o órgão do corpo, ele é necessário. É interessante que eu estava lembrando que teve um sabido lá na Bíblia que mandava cortar os polegares e os dedos do pé. Por quê? Porque equilíbrio. Os pés sim é o equilíbrio, correr cai. A falta de você não conseguir pegar as coisas também. Tanto é que eles comiam. A flecha, eu vi isso no filme. Também. Pegar as coisas. Não lutaria mais. Então, Satanás sempre arranja um jeito, e isso é uma alegoria para nós, da gente ser independente. Eu sei que muitas vezes o homem não é fácil para as irmãs. Às vezes, as irmãs estão em maioria, a gente tem que... Cabeça dura. Não é? Às vezes assim, eu preciso de umas férias conjugais. Né? Algumas irmãs podem pensar assim. E às vezes a gente, querendo fazer o bem, a gente acaba, na verdade, pecando. Eu não sei se era o caso ali de Adão e Eva. Adão já estava muito mandão. Eva fala assim, vou sair pelo jardim aí. Daí arranjou uma companheira para conversar, a serpente. Na prestação de contas, Adão, que já deixava a esposa debandar por aí,
ele fala assim para Deus: culpado é tu, a mulher que tu me deste, olha, tu me deu essa mulher aí, cai no pecado, tá vendo? Se fosse Deus, dava um catiripapo, não dava? Por que a serpente não falou com Adão? Porque Adão era racional e a Eva a mulher é mais emocional. Daí a mulher que viu que tomou uma lambada ali falou assim: olha, foi a serpente que me enganou. Meus irmãos, Ela repete o erro do marido. exato. O pecado, ele é a razão da gente se distanciar de Deus. Andar por conta própria. A independência causa isso. Nós temos que ser dependentes do Espírito Santo, andar de joelho nessa terra, dependentes uns dos outros. Pode ver, a pessoa peca, ela sai da igreja. Por quê? Porque quando as pessoas sabem, vão confrontá-la. Isso é sinal que o pecado é gostoso. Então eu prefiro o pecado do que a repreensão na igreja. Estado da humanidade. Romanos 1, primeiro capítulo de novo. Romanos fala muito do pecado, né? Eu tinha um pastor que ele pregava todo domingo sobre o pecado. Tinham pessoas que não aguentavam ficar na igreja. Na hora do louvor, sacolejava, dançava, gritava. Na hora da mensagem, ficavam uns poucos lá e muitos choravam, inclusive. Mas muitos, pera para que te quero. 1,18, já lemos aqui o primeiro, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque todas as coisas invisíveis desde a criação do mundo, que coisas invisíveis aqui? No meu falta 10. 19:47. Isso. Da pastora faltam 13, 12. O que são coisas invisíveis, irmãos? Anjos e demônios. E é bom também nem ver. Tem uns que dizem que vê, olha, não queira ver a Jesus. Melhor. Tinha um pastor lá que chegava lá no culto, era de uma igreja que a gente veio para São Vicente. Ele falou assim: irmãos, eu cheguei aqui na igreja, eu vi um demônio em cima da igreja. Isso. Guarda para ele. É só água. Só água. Tá assim. Glória a Deus. Guarda para ele, né? Não precisa falar para todo mundo que viu o demônio lá. Isso vai edificar quem? Daí a pessoa fica pensando: será que tinha 2 cabeças? Será que tinha 3 olhos? Será que ele estava ali pensando na vida? 4 asas, né? Tem pessoas que parecem que têm prazer em ficar repetindo falando. São demonistas, né? Só exaltam o diabo. Muito bem, prossigamos. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para eles e fiquem inexcusáveis, sem perdão. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Irmãos, isso aconteceu no passado unicamente, ou ele acontece agora? Acontece agora. Tem pessoas que no culto pregam da vida passada. Eu conheci um pastor aí que ele saiu no carnaval vestido de Adão. Ele devia se arrepender disso. E ele pegava o púlpito lá para falar que ele vestiu de Adão. Talvez nem nascer de novo ele nasceu. Essa é a verdade. A nossa vida pecaminosa passada tem que nos envergonhar. Não a gente falar assim: tirei a foto, tinha a reportagem. Vai se converter. E dizendo-se sábios, se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e as aves, e os quadrúpedes, e os répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, desejos,
do seu coração a imundície, para desonrarem os seus corpos entre si. Sabe o que o apóstolo está falando aqui? Também, ele está falando dos imperadores romanos. Sabe o que os imperadores romanos eram? Homossexuais. Eles eram bissexuais. Nero se vestia de mulher. Então hoje, quando a gente vai fazer qualquer citação que Deus condena a homossexualidade, as pessoas falam assim: isso é um evangelho quadrado, é um pensamento retrógrado. Mas isso já era velho, desde Sodoma e Gomorra já se tem notícia dessa prática mundana. 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Irmãos, não se impressionem com pessoas cheias de reteté. Eu me lembro lá, uma moça lá, casada com um pastor, numa igreja que a gente era pastor também. Ela saiu do reteté e saiu, né, e voava lá, sei lá o que fazia. Acabou o casamento, porque se juntou com uma outra mulher. Landa Roller, conheci ela. Fui lá em São Paulo, lá. Eu era para entrar na loja, ela me viu assim. Quer dizer, eu não conhecia porque viu. Mas eu ia entrar na loja e ia falar assim: se arrependa para ir para o céu. Que Deus falou para mim: não. E semelhantemente também os varões, varelas, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha no seu erro. Tem um moço que, de uma igreja que a gente era também, ele era homossexual, ele era chamado de Renata, quando ele estava no mundo, e era uma luta aquele moço. Era uma luta. Daí eu chegava para ele e falava: olha filho, pastor, eu sei que se eu morrer eu vou para o inferno, não é? Eu falava assim: é. Irmãos, é o que diz a palavra. E eu gosto muito daquele moço até hoje. Daí a gente foi embora daquela igreja. Esse moço veio um outro moço, e os dois agora namoram, estão casados. Eu não sei como é que chama esse negócio aí, e ninguém falou mais nada. Há uns 4 meses atrás, ele teve uma crise, porque a alma não consegue conviver com isso, verdade e mentira, e ele foi internado no hospício. E eles não se importaram, 28, por ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. Olha aí, estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência aos pais e mães, nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. Existe cura para o pecado. Tinha uma pastora que ela foi curada do câncer, e ela pegou um rapaz que veio do homossexualismo. Quando ele estava na igreja, o líder de louvor, e não é esse que vocês conhecem também, falou assim: não, quem nasce homossexual morre homossexual, isso no inferno. Porque com o carpinteiro, o pau que nasce torto, ele endireita. E ela falou assim: filho, você vai
eu vou colocar uma cama do lado da minha cama, porque eu creio no poder de Deus, e eu vou orar, 3 da madrugada, você pode ficar dormindo, eu vou orar, e Jesus vai te libertar. E aquele moço foi liberto pela fé daquela pastora. Esse moço foi em vários lugares, deu testemunho em todas as nações. Ele é falecido já, mas ele foi curado do pecado, do homossexualismo.